Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos estudar a solução de equações diferenciais ordinárias separáveis, né, que é esse tipo aqui. Então, como é que geralmente homogênea? Se eu não me engano, eu acho que não tem heterogênea que... Na verdade tem. Algumas heterogêneas podem ser separáveis. Você faz ali um enjambre e consegue deixar ela nessa forma aqui. Mas beleza, imagine que você tem uma equação diferencial desse jeito aqui, ó, certo? Com uma função de t multiplicada pela derivada da função que a gente procura, mais outra função de t multiplicada pela própria função. Isso tudo somado tem que dar igual a zero, beleza. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar de um lado da igualdade a função que você procura e do outro lado a função que ela tem que ser igual. Por exemplo, fazendo alusão ao nosso x mais 3 igual a zero. É parecido com isso, você isola o x, isso aqui vai ser menos 3, então x é igual a isso. Você vai fazer algo parecido, só que agora nas funções. Então, vamos lá. Vamos achar o y de t. Eu tenho y de t aqui e eu tenho t. Então, tenho duas funções que eu estou procurando aqui. É a mesma função, né? Só que aparecem dois termos. Primeiramente, a gente vai passar o a, uma função a de t, né? E a derivada dela aqui. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui, né? Só que eu tenho que passar para o outro lado. Então, fica negativo b de t, y de t. Então, o primeiro passo é esse. Eu sei que a derivada, né? A de t multiplicado pela derivada de y de t é igual a isso aqui. Então, já é alguma coisa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar isolar só o y de t aqui. Então, eu vou pegar esse a de t e jogar o inverso para o outro membro. Então, fica d de t, y de t, igual a menos b de t, y de t. Como esse cara aqui está desse lado, ele vai para o outro lado a menos 1. Então, ele fica embaixo. Então, fica a de t. Ou seja, fica o inverso, né? Beleza, tá quase. Agora, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma y de t também. Então, eu vou pegar essa y de t. Observe que ela é só uma y de t. Então, eu posso simplesmente jogar lá o inverso aqui. Ok? Então, vai ficar assim. Y de t. Só que vai ficar menos 1, né? É a mesma ideia. Aqui eu tenho y de t. Passa para cá, y de t é menos 1. Então, fica embaixo. Então, vai ficar d, y de t, dt. 1 sobre y de t igual a menos b de t sobre a de t. Então, pessoal, eu estou fazendo isso aqui com funções genéricas. Seja qual for a função que aparecer aqui na frente, é a mesma coisa. Você vai fazer esses passos aqui. Então, beleza. Aqui eu passei o inverso para cá. A de t foi o inverso para lá. E aí eu tenho o quê? Eu separei as variáveis, né? Então, aqui eu tenho y de t. Tudo que é y de t do meu lado esquerdo. E tudo que é coeficiente, né, para cá. Então, eu acabei enxergando isso daqui. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Como já está separado, então, pessoal, eu optei por deixar assim, deixar mais claro, né? Porque uma vez que você já separou as variáveis, ou seja, todo esse trabalho que a gente fez até o momento, foi para separar do meu lado esquerdo tudo que é y de t, que é a função que a gente procura, e do outro lado, o que não é y de t, no caso, as outras funções que são funções coeficientes aqui, ó. Então, beleza, chegando nesse ponto, o que a gente deve fazer? Integrar dos dois lados. Então, a gente vai ter... Então, aqui, uma vez que você já conseguiu separar, você vai integrar nos dois lados na variável da função que você está procurando. No caso, é y de t. Então, você vai integrar no eixo do t. Então, vai ser uma integral aqui em dt, respeito a t. E do outro lado você tem que fazer a mesma coisa.
Se você faz alguma coisa de um lado de uma equação, do outro você deve fazer o mesmo. Então, aqui eu tenho a minha função y de t que eu procuro. E eu vou integrar ela em dt. Certo? E agora, como é que vai ficar? Integrando dos dois lados em dt, desse lado aqui eu observo que agora entrou no modo físico, né? Estou resolvendo essa equação diferencial como no olhar sob a luz da física. Eu posso simplesmente cancelar esse dt com esse dt. Porque qualquer coisa dividido por ela mesma vai dar 1. Então eu cancelo dt com dt. E aí vai sobrar a integral de 1 sobre y de t. Aqui vem, sobrou dy de t, certo? Só observe que já era, o dt foi embora com dt. Ficou só o dy de t e 1 sobre y de t. Isso aqui tem que ser igual, aqui se mantém, né? Fica igual. A integral, esse menos posso colocar para fora, né? Porque é uma constante. Menos a integral de b de t a de t em dt. Beleza? Agora essa integral aqui, como é que fica? Bem, basicamente, esse aqui é o caminho para você resolver uma equação diferencial ordinária separável. Você chegar até aqui, porque no caso vai ficar 1 sobre y de t, você vai procurar ali, igual a essa integral, né? Ou seja, você vai trabalhar apenas com os coeficientes dela, aqui integrando em dt, e aqui do outro lado você vai ter que integrar isso aqui, ó. Então você pode enxergar o y de t como uma variável normal. Então a gente já estudou aqui qual é a integral de 1 sobre y de t. Bem, só relembrando daquela regrinha, né? Integral de 1 de t dt. Como é que fica isso aqui? É a mesma coisa que a integral de t a menos 1 dt. Qual é a fórmula da integral? T elevado a n mais 1 sobre 1 n mais 1. E nesse caso ficaria assim, t menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Isso aqui dá t elevado a zero, só que aqui embaixo dá 1 sobre 0. E isso não pode acontecer. Explodiria para o infinito. Então, nesses casos, a gente já, quando dá zero aqui, 1 sobre 0, essa integral vai ser log natural de t. É a regrinha básica, né? Vai integrar alguma coisa, chegou a uma forma desse tipo aqui, dá log natural de t. E derivando o log natural dá isso aqui. Né? Ou seja, integral de 1 sobre t dt é igual a log natural de t mais a área inicial, né? A gente não tem que se esquecer. Mais a constante. Então, pagando aqui, já liberado o espaço, agora a gente vai continuar. Essa integral, como a gente já observou, daria y de t a zero sobre 1 sobre 0. Então, isso aqui vai dar log natural de y de t, certo? Mais uma constante. Isso aqui tem que ser igual a essa integral aqui. A menos y. Isso não, aqui é só b. Então, beleza, nós já estamos quase lá. Só que o que a gente pode fazer ainda é, como aqui tem log natural de y de t, a gente vai usar uma outra propriedade, que é o logaritmo, log natural, nada mais é do que o log, só que na base e de t. Ou seja, log natural de t seria isso aqui. Ou seja, o log, ele procura uma certa pergunta, quer dizer, ele propõe essa pergunta. Ó. Eu tenho uma base elevada aqui a um expoente aqui que eu não sei qual é, vou chamar de expoente x, e isso aqui tem que ser igual a t. Então, olha só, log na base
da nossa constante de Euler? De t é isso aqui, né? Euler elevado a um número tem que dar t. Então, baseado nisso aqui, se eu simplesmente pegar Euler elevado a log natural, geralmente aparece dessa forma, que é a mesma coisa que log na base E de t, né? E a mesma coisa que log natural de t. Isso aqui cancelaria e fica só o t. Entendeu? Porque são funções inversas, justamente por conta disso aqui, certo? Porque no caso, essa forma ela pergunta, ó, eu tenho Euler elevado a um número que, usando a base Euler, tem que dar o t. Ora, nesse caso vai ser o próprio t. Por isso que vai dar 1. E fica assim. Então a gente vai usar essa propriedadezinha, né, para poder continuar a nossa solução aqui. Então vamos lá. A gente tem isso aqui. Eu posso fazer Euler elevado a log natural de y de t mais a constante. Tudo isso aqui, né, igual a menos essa integral b de t, a de t, dt, elevado também, né? Se eu elevo um membro aqui da minha equação, tem que elevar outro membro também. Logo, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar 1, né? Porque Euler elevado a um número que é elevado a Euler dá isso aqui, dá tudo isso aqui, é ele mesmo. Então vem y de t mais a constante. Olha só, já tem o y de t aqui, já a nossa função incógnita preparada, né? Igual a isso aqui. Deixa eu colocar aqui com mais espaço, né? Y de t mais a constante é igual a Euler menos a integral de b de t sobre a de t dt. Certo, né? Agora eu só tenho que colocar a constante para lá. Então fica y de t será igual a Euler a menos a integral de b de t, a de t, integrado em dt, mais uma constante. E essa aqui é a forma, ou você pode encarar isso apenas como uma fórmula para integrar, quero dizer, resolver uma equação diferencial ordinária separável. Você vai só colocar aqui o b de t e o a de t, fazer essa integral e já era. Ou seja, recapitulando, o que é que a gente fez? Pegou ela na forma geral, aqui, trabalhamos para poder isolar o y de t, aqui no meu lado esquerdo, e o que não era y de t no lado direito, integramos nos dois lados com respeito à variável da função que nós estamos procurando, né, y de t, integra em t dos dois lados, né, integra em t aqui, integra em t aqui. A gente viu que o dt cancela, então sobrou só isso aqui, 1 sobre y de t, dy de t, igual a esse aqui do outro lado, né? A integral continua, porque a gente não sabe quem é b de t, nem quem é a de t. Pode ser qualquer um aí, dependendo da equação diferencial que você está resolvendo. Beleza, agora isso aqui, a gente integra, né? Porque fica uma variável. Então a integral de 1 sobre y de t vai dar log natural de y de t mais a constante, mais a área inicial. Área final, área inicial. E aqui continua igual. A gente usou o truque da função inversa do log natural, né, que é a exponencial de x. E aí a gente acabou cancelando isso aqui, né, e a gente pôde descer só o y de t mais a constante embaixo. Então, como a gente fez uma coisa desse lado da equação, a gente tem que fazer do outro também.
Então ficou a mesma coisa. Então, jogando a constante para o outro lado, nós descobrimos que a função que nós procuramos, a y de t, ela vai ser obtida por meio dessa expressão aqui. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido como é que é a dinâmica. Vocês podem optar por fazer todo esse processo aqui, ó, do zero, só que conhecendo quais são os coeficientes, né? Quem é A de t e B de t, dependendo da equação diferencial que você está resolvendo. Fazer, que vai ficar bem parecido, né, com isso aqui. A única diferença é que vai aparecer quem é B de t e quem é A de t. Ou vocês podem simplesmente pegar esse resultado, partir daqui e só substituir B de t, A de t e botar para funcionar, né, que vai chegar na mesma resposta, né. Só que aí pouparia o trabalho de você fazer essa resolução toda aqui, né. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com exemplos desse tipo de resolução. A gente vai fazer um exemplo partindo daqui e até chegar na resposta final, e um outro exemplo já partindo da nossa fórmula, ou seja, a gente vai pegar o trabalho feito anteriormente e vai partir daqui. E daí a gente vai discutir qual seria o melhor método. Beleza? Então, até mais.